Agora foi. Pode começar. Então, gente, boa noite. O pessoal já está entrando aí, vamos iniciar aqui nossa transmissão. A gente está aqui diretamente do escritório do Instituto Mineri. Sejam bem-vindos, todos vocês. A gente tem aqui um procedimento a seguir, a gente precisa aí um mínimo de pessoas ou um prazo, né? Então nós vamos aí aguardar ter pelo menos no mínimo 10 pessoas para a gente começar, né? Espero que realmente tenha bastante pessoas, pelo menos foi o que a gente viu, o pessoal veio nos acompanhando aí durante a semana, durante a divulgação, inclusive fazer uma brincadeira, né? Porque na divulgação eu estava de barba e sou eu mesmo, Wagner. Sejam bem-vindos. A gente vai aguardar aqui pelo menos um mínimo de 10 pessoas ou 10 minutos para a gente começar. A gente espera que seja um momento muito proveitoso para todos vocês. O Instituto Mineri tem uma política muito importante de troca de informações. Todo curso que é ministrado aqui no Instituto Mineri, ele busca realmente essa troca de experiência, essa troca de informações, visando sempre o crescimento mútuo, né? Nós já vamos estar daqui a pouquinho começando, mas já de antemão eu gostaria já de me apresentar. Meu nome é Wagner Araújo Nascimento, eu sou engenheiro de Minas, formado na Universidade Federal de Ouro Preto, tenho especialização em pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FACAM, lá em Vitória, e estou terminando o curso de Master em Engenharia de Geotecnia, pela PUC aqui de Minas Gerais, agora no meio do ano. Inclusive, essa pós é devido à minha função hoje, trabalho no setor de fiscalização de barragens, mas o tema hoje não é esse. A gente vai estar desenvolvendo um tema importante, tendo em vista a necessidade de se buscar novos conhecimentos, melhores projetos elaborados a fim de que esses processos minerários tenham um trâmite mais rápido. A gente vai estar desenvolvendo esse tema com bastante propriedade. Apesar do tempo curto, eu acredito que o pessoal deve ter bastante participação, né? A gente espera que o pessoal participe bastante. E durante o momento que a gente tiver aqui, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai ter aqui um prazo também para a gente tentar responder. Não sei se a gente vai ter tempo hábil de responder todas que vierem a ser feitas, mas aquelas que realmente a gente não tiver tempo, né, de responder, a gente se compromete em estar mandando pessoalmente, né, para as pessoas as devidas respostas. Então a gente vai aguardando. Já temos 10 já, então agradecer aqui a equipe do Instituto Mineri, na pessoa do Davi, na pessoa do Matheus, o Gustavo, que também tem aí contribuído para esses cursos serem aí de excelência, né? Hoje a gente vai estar falando sobre um curso que está sendo criado, na verdade já foi criado, a gente está dando um plus nesse curso, que é um curso muito, muito importante, que são projetos técnicos voltados para a mineração, né? E esses projetos, a ideia da gente criar esse curso foi voltado exatamente para os regimes de aproveitamento, porque para cada regime você vai ter um projeto específico, né? Então hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui quais são os principais regimes de aproveitamento e os principais projetos vinculados a esses regimes, né? É importante a gente destacar aqui que o trâmite processual ele tem vários problemas, né? Seja de ordem dos órgãos de controle por falta de pessoal, a legislação ser antiga, né? Logo no final do ano agora a gente teve aí as medidas provisórias. Infelizmente, uma das mais importantes não acabou caducando, mas a gente acredita que agora o governo encaminhando já para a Casa Civil um projeto de lei para que possa ser feita uma reformulação visando exatamente uniformizar, melhorar, informatizar, porque o Código de Mineração é de 67 e isso impacta diretamente
né, no trâmite processual. A gente tem que evoluir e para isso realmente é necessário que se façam algumas mudanças. Contudo, os projetos técnicos, eles, querendo ou não, eles respeitam aí uma forma de elaboração, uma forma de apresentação, e esse curso foi idealizado justamente tentando dar o mínimo, né, que a legislação exige, buscando o máximo de excelência na apresentação de projetos técnicos. A gente, durante o desenvolvimento deste curso, foi um curso que saiu do curso de licenciamento, né, licenciamento de mina, processos administrativos, e já existia uma abordagem de projetos técnicos. Só que este curso ele tem agora uma bagagem muito mais ampla, uma abordagem muito mais específica, voltada para a parte prática, para a parte de desenvolvimento e elaboração de projetos. Além desse problema, como foi citado aqui, em relação à questão da legislação ser uma legislação antiga, né, os órgãos de controle serem órgãos muito antigos, o antigo DNPM tinha mais de 80 anos quando se transformou em ANM, e de lá para cá foram apenas 2 concursos. Então, hoje tem-se uma carência também de pessoas para estarem analisando esses projetos. Então, é um outro ponto que é agravante, mas também a gente tem visto agora uma luz no fim do túnel, um horizonte aí importante para o setor minerário, uma vez que há a necessidade de estruturação, né? O Ministério das Minas e Energia tem se empenhado, os diretores de Brasília têm se empenhado para que a coisa realmente possa funcionar, respeitando toda a política do setor da mineração. A gente vê aí também como uma luz futura, talvez, para o ano que vem, um concurso. Não sei se realmente isso vai acontecer, mas é algo que é necessário. A gente tem visto essa necessidade. Agora, um ponto importante que eu queria destacar, que foi assim, uma ideia de se criar esse curso. A gente percebe também uma carência da parte de prestação de serviço, às vezes na elaboração dos projetos, às vezes quando fazem a elaboração do projeto, o que é realmente necessário, às vezes fica faltando um requisito que aquela legislação minerária, o Código de Mineração, o regulamento do Código e a sua legislação pertinente, pode haver uma falta de elaboração, uma carência de informações. E isso acaba também atrasando o trâmite processual, né? Então, esse curso ele tenta abordar de uma forma bem ampla todos os aspectos, não só minimamente necessários, mas também buscando um projeto que seja completo e que possa passar de forma mais tranquila nas análises junto aos órgãos de controle. A gente já pode iniciar, agora a gente já está com bastante gente, 25 pessoas, a gente aguarda, tenho certeza que vão estar entrando mais pessoas e a gente conta aí com a troca de informação de vocês. Fiquem à vontade, que a gente tem uma equipe aqui por trás que vai estar nos dando apoio para a gente estar tentando responder todos vocês aí. Bom, como eu disse, esse curso foi elaborado de forma conjunta com profissionais da área, né, profissionais já com uma bagagem de respeito. Queria aqui deixar um grande abraço para o colega Iolacir, lá do Espírito Santo, tem também nos auxiliado nesse curso, o Ranilson, que é também um amigo lá de Rondônia. São pessoas com vasta experiência e têm nos ajudado na elaboração. Bom, então, como eu disse, a princípio, antes de elaborar esse curso, nós pensamos quais são os regimes de aproveitamento de um bem mineral. Então, a partir dali, o curso ele começa abordando exatamente quais são os principais regimes de aproveitamento. A gente vai ter o regime de autorização e concessão, nós temos o regime de licenciamento, nós temos o regime de extração e permissão de lavra garimpeira. Então, para cada tipo de regime, nós temos os projetos específicos para esses regimes.
No caso da autorização e concessão, por ser o mais comum, a gente trabalha com mais ênfase neste curso, tendo em vista também ser o curso que exige maior número de projetos. Então, na fase de autorização, né, quando o titular ele pretende requerer uma área, objetivando a autorização de pesquisa, ele vai apresentar um plano de pesquisa, né, através de um requerimento que é formulado através do site do DNPM. Só um minutinho, tomar uma água. Ele deverá formalizar junto ao DNPM, através de formulário específico. A gente vai estar passando rapidamente aqui, que isso também é alvo do nosso curso, a gente mostra quais são os formulários, como preenchê-los, né? E a partir dali, esse plano de pesquisa é algo que o requerente deverá apresentar e ele será submetido. Caso seja plausível esse plano, o titular passa a ter um alvará de pesquisa e dentro de um prazo de 2 a 3 anos, esse titular terá que realizar a sua pesquisa daquele bem mineral que ele objetivou, né, durante o seu requerimento. A partir de então, durante o desenvolvimento de sua pesquisa, ele elaborará um relatório final de pesquisa. Durante o curso eu friso muito que o relatório final de pesquisa, ele é o coração do processo minerário. Durante a realização dos estudos, da busca da informação, para a qualificação e quantificação do bem mineral, o titular e o prestador de serviço devem estar sempre atento, porque essas informações darão embasamento para todo o processo até a exaustão da futura jazida, né, futura mina. Então, eu brinco que pau que nasce torto nunca se endireita. Então, o relatório final de pesquisa, se ele for mal elaborado, se ele não tiver a sua questão principal a ser levada, que é a busca pela qualidade, né, esse relatório ele poderá estar já dando um destino não desejado para o minerador. Então, a gente vai estar desenvolvendo durante o curso todas as metodologias, a melhor forma de redação, de elaboração, de apresentação, de mapas, não só mapas topográficos, geológicos, topográficos, né, já disse. A gente vai também estar desenvolvendo as melhores metodologias para a quantificação do bem mineral, né? Todos aqui que estão assistindo, eu acredito que sabem que para certos tipos de mineral você tem uma forma de pesquisar e outros você vai dar uma frisada em outros tipos de métodos de pesquisa. Então a gente vai estar mostrando quais são os principais, a forma de bloqueio dessas reservas, como bloquear essas reservas e a melhor forma de apresentá-las, né? A gente vê muito problema com relação à elaboração de mapas. Isso é muito alvo de exigências, né? Mapas, geologia local, geologia regional. Então a gente tem uma gama de informações a serem apresentadas, vida útil, né, do seu futuro empreendimento. E após a aprovação do relatório final de pesquisa, o requerente terá ali o prazo de 1 ano para poder estar requerendo a lavra. E aí temos também dos principais projetos que a gente também desenvolve muito durante o nosso curso, que é o plano de aproveitamento econômico. O plano de aproveitamento econômico, ele busca todas as informações do relatório final de pesquisa, por isso que eu digo que o relatório ele é o coração do processo, porque é através das informações do relatório que eu vou desenvolver o meu plano de aproveitamento econômico. Eu vou dar um exemplo aqui, eu trabalhei muito tempo no Espírito Santo e lá o forte é rocha ornamental, acredito que devam ter colegas lá do Espírito Santo assistindo e vão concordar comigo. Antigamente não se pesquisava muito rocha ornamental e afloramento, então se preocupava muito com o bloqueio de reservas em matacões, tendo em vista a metodologia de explotação, de forma de recuperação desses granitos. E com o passar dos anos,
com o advento do fio diamantado, acabou-se tendo ali uma revolução na extração de rochas ornamentais. Então, aquilo que era uma reserva pequena, pequenas reservas por estarem vinculadas a uma forma de extração mais rudimentar, com a implementação do fio diamantado, acabou-se tornando aí uma produção bem maior, muito mais em grande escala. Então, isso trouxe muito problema para o setor. Por quê? Muitos relatórios que já haviam sido bloqueados, já haviam sido aprovados, inclusive já com guias de utilização, que a gente também vai estar falando aqui, acabou que o minerador extraiu os matacões e já não tinha mais reservas, tendo em vista a não ter feito o bloqueio através dos afloramentos de granito. Então, é um exemplo que eu gosto de dar, porque se tivesse feito o bloqueio desses afloramentos, ele teria reserva e tal. Muitas vezes a pessoa precisa apresentar um plano de aproveitamento econômico, mas já não tem mais reserva. Quando vai se verificar a quantidade de granito extraído na fase de autorização ou até mesmo do requerimento de lavra, já se esgotou as suas reservas bloqueadas, né? Que hoje a gente também vai estar dizendo, vai estar trabalhando no nosso curso através de reservas medidas, provadas, indicadas e prováveis, né? Que é a tendência que o DNPM, hoje a ANM, está tendendo a ter a sua definição. Então, a partir do momento que foi aprovado o relatório final de pesquisa, tem-se ali o projeto do plano de aproveitamento econômico a ser apresentado conjuntamente com o seu formulário específico, que é o de requerimento de lavra. Bom, esse aí a gente fala que o requerimento de lavra, a partir de um relatório, de um plano que consiste de um estudo de viabilidade conjuntamente com um plano de lavra, ele bem elaborado, muito bem executado, o minerador terá ali a sua carta de alforria, né, vamos dizer assim, porque hoje ainda não tem na legislação um limite de anos para se extrair. Então, no caso, a validade da mina, a validade do seu empreendimento vai estar vinculado àquelas reservas bloqueadas e à sua vida útil de acordo com as melhores técnicas e práticas de engenharia. No plano de aproveitamento econômico, é importante frisar que existem vários projetos e este curso ele tem esse viés de mostrar projeto por projeto. É importante que o plano de aproveitamento econômico, apesar de ser um projeto, dentro dele ele tem mini projetos que devem ser também considerados, levando em consideração várias outras áreas, como a área de saúde e segurança, como a área de meio ambiente. Então a gente vai ter aí projetos, o plano de lavra, o plano de resgate e salvamento, a gente vai ter o plano de controle de impacto ambiental. No caso para extração, onde é necessária a utilização de explosivos, teremos também o plano de fogo, é necessário que se apresente o plano de fogo, o programa de gerenciamento, né, de riscos, programa de controle médico e saúde ocupacional, PCMSO, plano de fechamento de mina e uso futuro, que agora o DNPM, através de uma consulta pública, está desenvolvendo a obrigação para aquelas empresas que não têm o plano de que seja apresentado, né? Então, são vários projetos e durante o tempo que a gente desenvolve aqui é muito rico, é muito bacana as pessoas estarem participando, que é um curso muito, muito envolvente. E tem o viés da parte prática, o mais importante é isso, porque também não adianta a gente vir com teoria, e sendo que a prática é o que importa, o desenvolvimento na prática. Então a gente busca, através desse curso também, abordar de forma bem ampla cada projeto, buscando assim na prática, qual a vivência. A gente tem aqui casos de pessoas que já viveram situações atípicas. Eu falo que o importante no setor minerário, principalmente nessa área de direito minerário, de projetos e processos administrativos minerários, a gente nunca sabe de tudo
porque sempre aparecem aquelas surpresas, coisas que nunca aconteceram, fala assim, meu Deus, eu achava que tinha acontecido de tudo, mas aparecem situações bem atípicas. E após a concessão de lavra, nós temos também a possibilidade de apresentar 2 novos projetos, que são também muito importantes, uma vez que, a partir do momento que a sua reserva começa a exaurir, porque a própria lavra ela já é uma pesquisa, e durante o desenvolvimento da lavra, acaba se descobrindo novas reservas, então existe a possibilidade de apresentação de um relatório de reavaliação de reservas, objetivando justamente aumentar a vida útil do seu empreendimento, e associado a esse relatório de reavaliação de reservas, deve-se vir um novo plano de aproveitamento econômico. É óbvio, tendo em vista que você muda suas reservas, tendo em vista que você pode, dentro dessa nova pesquisa, descobrir uma nova substância. Então deve-se aditar essa nova substância e, portanto, deve-se fazer um relatório específico e quantificar e qualificar. Esse bem pode ser um outro tipo de forma de extração e explotação, e com isso vai fazer com que mude suas metodologias, os seus equipamentos, mão de obra, a forma de recuperar a sua área, né, que é através do plano de recuperação de áreas degradadas. Então a gente tem aqui muito projeto e esse curso é um curso que envolve todas essas peculiaridades. Eu queria chamar a atenção para um projeto que é muito legal a gente ter isso em mente. Todo minerador, quando recebe o alvará de pesquisa, ele tem a possibilidade de entrar com um requerimento de guia de utilização. A guia de utilização, ele é um título que a gente fala que é um título precário, porque ele é em caráter excepcional para se aproveitar as substâncias antes da concessão de lavra. Então, a guia de utilização ela pode ir desde o alvará de pesquisa até a obtenção da portaria de lavra. E a gente brinca que a guia de utilização ela é a menina dos olhos do minerador, porque durante a fase de pesquisa, ele pode já estar fazendo um caixa, ele pode estar conhecendo melhor o seu material, fazer a utilização desse material através de novos conhecimentos, de tecnologias, experimentá-lo no mercado. A rocha ornamental é um exemplo muito prático disso, né? Tendo em vista ser um bem mineral que leva-se em consideração o modismo, então está chegando aí agora, lá em Vitória, né? O Vitória Stone Fair, esse ano, excepcionalmente, vai ser agora em junho. E é um momento onde os mineradores querem mostrar sua rocha, né? Sua rocha ali, sua pedra, né? Como o pessoal diz, sua rocha ornamental, de forma a buscar novos mercados, buscar ambientes. Então, a guia de utilização ela é um instrumento onde esses mineradores aproveitam, né, dessa prerrogativa que a legislação os dá para que possa desenvolver. Só que a guia de utilização ela também nada mais é aquilo que antecede a sua obtenção, nada mais é também do que um projeto. Então deve-se apresentar uma justificativa, um projeto de uma forma de desenvolver a sua lavra, quais equipamentos e quantas pessoas, né, qual a mão de obra, qual o seu turno, como vai ser desenvolvida essa lavra, a forma quais são os tributos, né, CEFEM, cálculo, previsão de CEFEM. Então são vários fatores que devem se levar em consideração, inclusive, mesmo porque, né, que durante a execução dessa lavra excepcional, ela deve se respeitar todos os trâmites que a legislação exige para a concessão de lavra. Então, nada mais justo e nada mais certo do que se apresente também um projeto bem elaborado, onde os mineradores possam apresentar ali todos os seus anseios durante a extração. Então, a gente falou aqui agora do regime de autorização e concessão. Vocês viram assim, que há uma gama enorme, né, de projetos a serem apresentados. Matheus, como que eu entro aqui? Será que eu fechei? Aqui. Aí, ó. Tá, ok. Desculpa, gente.
preciso do meu apoio técnico aqui dos colegas. Então a gente falou aqui da fase, né, do regime de autorização e concessão. Então você tem uma gama de projetos, é o mais longo e também o mais difícil de obter, tendo em vista ser uma fase onde o minerador tem todo um trâmite processual a seguir. Além deste, nós temos o regime de licenciamento, né, que é o regime de licença. O regime de licença, ele é exclusivamente para materiais empregados de emprego imediato na construção civil. Então a gente está dizendo aqui, a gente está falando de areia, de brita, né, de argila. São materiais onde há um emprego imediato ali na construção. Esse regime é um regime mais tranquilo, né, tendo em vista a sua simplicidade na obtenção, mas também tem-se os projetos a serem apresentados. Para o caso, né, é importante a gente frisar isso aqui, que para o caso de regime de licenciamento, onde deverá ser deverá ser utilizado explosivo ou haverá beneficiamento, então há necessidade da apresentação do plano de aproveitamento econômico. Então nós temos aqui também um projeto importante na obtenção. Há uma particularidade no registro de licença, onde o minerador há necessidade dele buscar junto à prefeitura uma autorização, né? Então é uma fase onde o minerador fica um pouco limitado, vinculado à prefeitura local, tá? Nós temos também o regime de extração, que é um regime onde entes públicos, ou seja, prefeituras, estados ou o próprio governo, precisam de materiais para desenvolver as suas obras. Então é um regime específico. Contudo, é um regime onde não pode haver alienação do bem mineral, né? E ele é específico para esses tipos de emprego imediato, também em obras públicas, né? E temos também, por fim, o regime de permissão de lavra garimpeira. O regime de permissão de lavra garimpeira, ele é um regime que foi criado após toda aquela confusão de Serra Pelada, né? Onde se teve aí uma corrida pelo ouro e o Brasil, o governo teve aquela necessidade de regulamentar e trazer para dentro da legislação um regime tão importante, né? Há ainda, infelizmente, um certo preconceito com o regime de garimpos, né? Tendo em vista as suas especificidades, né? Talvez a sua simplicidade, mas é um regime importante que hoje nós temos no nosso setor minerário. Então, como eu disse aqui, para cada projeto, para cada regime, a gente vai ter esses projetos específicos e durante o curso que estará sendo divulgado aí para vocês, através da equipe aqui do próprio Instituto Minério, a gente estará trabalhando diretamente com cada um de vocês sobre a importância de cada projeto, quais são os gargalos, quais são os principais. Esqueci de dizer, tem um projeto que na verdade não é um projeto, seria uma declaração, mas durante o curso a gente também mostra que formas e práticas para elaboração do relatório anual de lavra, que é o conhecido RAL, uma declaração onde a gente tem muito problema, a gente vê muito problema de exigência, tendo em vista a má elaboração, a má declaração dessas informações. A gente vai estar desenvolvendo aqui agora algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, o colega César Costa, boa noite, César. Satisfação em receber seu questionamento aqui. Ele pergunta quais as maneiras de descobrir que uma área está disponível para requerimento. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: o que é uma área livre e o que é uma área que está em disponibilidade. A disponibilidade é entre aspas, uma licitação de uma área
que foi colocada disponível, ou seja, houve uma redução de área de um relatório final de pesquisa, uma vez que durante a elaboração do relatório e a apresentação do relatório deve-se excluir aquela área que não foi bloqueada, ou seja, onde não há reserva, onde não foi pesquisado, então você tem que reduzir a sua área aos limites das suas reservas pesquisadas, e aquela área que seria descartada, ela passa a ficar para disponibilidade. Isso aí é uma outra tratativa, né? Agora, a área que está livre para requerimento é aquela área que não está onerada, ou seja, não há nenhum minerador ali, não há nenhuma empresa que requereu aquela região. Então, dentro do próprio DNPM, no site da ANM, a gente pode estar entrando aqui, deixa eu mostrar para vocês, César. Então aqui vocês têm aqui o site já está com a Agência Nacional de Mineração, né? E tem aqui na aba esquerda aqui, ó, ao minerador. Então você tem aqui portal da outorga e dentro dele tem um site chamado Sigmine, uns falam Sigmine, né? E nesse Sigmine ou Sigmine você pode baixar fazer o download de todas as poligonais que estão vigentes. Aqui você vai ter as poligonais em fase de pesquisa, em fase de concessão, em fase de licenciamento, e você poderá ver naquele local onde você tem interesse de fazer um requerimento, se ali está onerada ou não uma área. Inclusive aparece aqui, através desses links, você pode ver se a área está em disponibilidade ou não. O importante é frisar que o fato dela estar disponível não significa que ela está em disponibilidade, não significa que ela já está em fase de requerimento. O requerimento de disponibilidade, ele só começa a valer a partir da publicação, ou seja, da habilitação dessa área, através da publicação no Diário Oficial da União. Então, se tem uma área que é do seu interesse, ela está em fase de disponibilidade, você tem que aguardar e acompanhar a chamada licitação. Aproveitando aqui a oportunidade, que a gente já abriu, aqui nós temos aqui o link chamado Consultar Processo, e nele existe aqui a aba Requerimentos. Então, quando eu disse aqui sobre os regimes de aproveitamento, para cada regime existe uma fase prévia, né, de requerimento, onde você tem cada link a ser requerido. Então, você tem o requerimento, são os formulários principais para apresentação dos projetos. Então, você tem requerimento de autorização de pesquisa, de lavra garimpeira, de registro de licença, de extração. Aí aqui nós temos ainda requerimento de lavra, requerimento de disponibilidade, está vendo? Se a área estiver em fase de disponibilidade. Então, César, uma coisa é você estar com a área onerada e outra coisa é você requerer, estar disponível. Tá? Você pergunta ainda se existem diferenças no processo se mudar o bem mineral. Bom, como eu disse aqui, cada regime ele tem um objetivo. O regime, por exemplo, de permissão de lavra garimpeira são para bens garimpáveis, ou seja, ouro, gemas, né? Então são cassiterita, são bens minerais garimpáveis. A própria legislação ela define exatamente o que são bens garimpáveis. O registro de licenças são para materiais de emprego imediato na construção civil. Então, como foi dito, são regimes específicos para cada bem mineral. Então, eu acho que eu te respondi aqui. Para concessão de lavra, você pode partir para concessão para qualquer bem. Só que, é claro, como já foi dito, é um procedimento mais demorado, mais moroso, tendo em vista todo o trâmite que esse regime exige. Fase de autorização de pesquisa, ou seja, a fase que prévia à autorização, que é o requerimento, depois a autorização de pesquisa, apresentação do relatório final de pesquisa, fase de requerimento de lavra, apresentação do requerimento e, conjuntamente, o plano de aproveitamento econômico, que vai dizer se o seu projeto é execuível ou não, se ele é viável economicamente, e, por fim, o fechamento, né, que seria já o fechamento da sua mina, ou, como eu disse, o relatório de reavaliação de reservas, caso ainda tenha potencial.
Vamos ver aqui se tem outra... Bom, a Núbia Matos, ela pergunta aqui por que é exigida a execuibilidade econômica no relatório final de pesquisa. É importante essa pergunta porque às vezes você faz o estudo de um bem mineral e esse bem ele vai te dar um volume e uma qualidade, né? Mas será que esse material ele tem mercado? Então, um dos itens no estudo de execuibilidade econômica prévia é se existe mercado. Não adianta eu achar uma reserva de areia, mas a localidade mais próxima para emprego imediato na construção civil aqui está vamos supor, 500 quilômetros, né? O que dita o preço da areia, por exemplo, é a distância. Então, o estudo de viabilidade ele é necessário para que ele dê um embasamento para quando você fizer aí já o plano de aproveitamento econômico, aí sim, aí é um estudo bem mais aprofundado, onde você vai levar vários aspectos em consideração e trazer para dentro do processo minerário a execuibilidade ou não do seu projeto. Deixa eu ver aqui. Bom, o Gustavo pergunta aqui sobre a DIPEM. A DIPEM, que terminou agora, né, inclusive o Instituto Minério incessantemente veio aí divulgando, é uma declaração de investimentos na fase de pesquisa. Então, todo minerador que tem um alvará no ano anterior, né, um alvará vigente, ele deve declarar o que ele investiu durante a pesquisa. Eu investi X reais em sondagem, X reais, Y reais em estudos bibliográficos e assim por diante. Então, é uma declaração para quê? Para que o próprio órgão tenha um conhecimento de como estão sendo executadas as pesquisas. Isso é uma forma de se ter um controle, né, sobre todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Pergunta também se a ANM, como anda o processo de instalação. Foram criadas várias comissões, né, buscando aspectos distintos. Comissão de recursos humanos, comissão da parte patrimonial, comissão para regimento interno. Então, foram criadas várias comissões e essas comissões já estão em fase já de conclusão dos seus trabalhos. Esses dias, por agora, se não me engano, essa semana, né, nós tivemos aí a divulgação dos nomes do diretor-geral, que é o Vitor Bica, que é o atual diretor-geral do DNPM, e mais 4 diretores que vão compor o colegiado. Então, a gente está vendo que a coisa está evoluindo e agora é a fase de estruturação. O DNPM, antigo DNPM, hoje a ANM, está numa fase de apresentação da sua estrutura, né, e o pessoal tem trabalhado muito para que isso ocorra da melhor forma e o mais rápido possível. Mas também, e tudo leva um tempo, né, para que também não se faça nada de forma que não seja melhor, né. Vamos ver aqui. Bom, a Núbia também pergunta, a Núbia Matos, acho que a Núbia já fez o curso comigo, Núbia, se eu não me engano, viu? Mas eu acho que foi outro curso. Eu lembro de uma Núbia. No regime de extração, o órgão público pode terceirizar a extração do material? Bom, o regime de extração é um regime típico somente para o emprego imediato na construção, emprego em obras públicas, né? O registro de extração. A forma de execução não é impeditiva. O que não se pode é haver negociação e alienação do bem mineral. Então, isso aqui não impede que o DENIT, por exemplo, venha terceirizar, uma empresa venha executar a sua obra. O que não pode é o órgão fazer negociação desse bem, né? Deixa eu ver aqui.
Bom, eu desconheço essa informação, Yuri. O Yuri Lobão pergunta aqui, Wagner, boa noite. Boa noite também, Yuri. A guia de utilização na fase de autorização de pesquisa em Kimberlitos recebe algum embargo, dificuldade na sua solicitação, levando em consideração o alto valor agregado do bem mineral? Nunca ouvi. Eu acho que não existe previsão na portaria antiga 144, que hoje pertence à consolidação normativa, né, 155 de 2016, se eu não me engano, ela não prevê nada de limitação. O que a guia de utilização ela tem uma limitação é na sua quantidade de extração. Aí você vai ver lá nessa consolidação normativa, vai ter um anexo onde... Ixi, caiu? Eu não mexi em nada, não. Inclusive eu estou lendo aqui. É aqui, né? Tá vendo? Voltou? Bom, nós tivemos uma quedinha aqui da rede, mas estamos de volta. Bom, gente, deixa eu ver aqui. O José Manuel, é o Zé Manuel do Rio? Conheço o José Manuel, lá do Rio de Janeiro. Em alguns estados, para apresentação do projeto junto aos órgãos ambientais para obtenção das LP, LI e LO, estão solicitando a anuência do IFAM. Favor comentar se em Minas Gerais também e como é o procedimento. Zé Manuel, eu desconheço essa informação. Sinceramente, eu acho que no DNPM não houve, pelo menos que eu tenha visualizado aqui ultimamente, não tenho tido esse tipo de observação, não tenho visto esse tipo de observação no setor aqui. Agora, me deixou curioso. Eu vou estar buscando essa informação caso tenha. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Deixa eu ver aqui. Mais um colega. Bom, em caso de novo aproveitamento de substância extraída além do aproveitamento primário, a reformulação do PAE deve conter novos projetos de caráter ambiental, tais como PCA, PRAD, RCA, entre outros. Renan Bassini, Renan, boa noite. O que acontece? Quando você tem uma concessão de lavra, toda mudança da sua forma de extração, você mudou a quantidade a ser extraída, você mudou a metodologia de extração, mudou os equipamentos que serão utilizados, você deve apresentar um novo plano de aproveitamento econômico. E todo novo plano de aproveitamento econômico ele vai estar vinculado aos seus projetos. Se você aumentou a sua produção, você vai estar impactando mais o meio ambiente. Então você tem que apresentar um projeto, um plano de controle ambiental, um plano de recuperação dessa área degradada. Então, para cada mudança significativa, é importante isso, cada mudança significativa deverá ser, sim, apresentado um novo plano de aproveitamento econômico. E nesse novo plano de aproveitamento econômico, vinculado a ele, você vai ter aí novos projetos também que estão vinculados a ele. Então, sim, deve-se apresentar. Existem alguns locais, algumas superintendências que chamam aí de adequação do plano. Se for algo muito simples, né, algo que só vou mudar a minha produção, mas eu não mudei o impacto, não vai mudar, a minha área de beneficiamento, a minha área de estoque é a mesma. Então, se não há um impacto muito grande, você vai ter ali uma adequação do seu plano, né? Agora, eu apresentaria um novo plano de aproveitamento econômico, que é um projeto completo, né, que não traria nenhum problema em termos de dúvidas durante a análise. Bom, aqui o Geórgio de Rito
está fazendo questionamento aqui, não é bem assim o tema da nossa live, mas ele pergunta aqui, qual a vantagem da agência perante o antigo departamento? Quais melhorias isso pode ao minerador? Deve ser quais melhorias ao minerador. Bom, eu vejo assim como uma revolução, Jorge. Como eu disse no início aqui, eu não sei se você estava acompanhando a gente, o DNPM ele é um órgão muito antigo, né? A legislação é uma legislação muito antiga, ela é de 67 e o órgão tinha mais de 80 anos. Para se ter ideia, durante esses mais de 80 anos foram apenas 2 concursos, o concurso de 2006 e o concurso de 2010. Então a gente tem aí uma mão de obra, pessoas assim que já estão praticamente já a ponto de aposentar, inclusive é um mal que eu acho que todos nós vamos sofrer, porque junto com essas aposentadorias vai muito conhecimento, né? A gente valoriza muito essas pessoas que estiveram aqui até hoje carregando esse piano, vamos dizer assim. Então a gente vê como uma melhoria, porque tende-se a ter uma estrutura melhor, tende-se a ter uma informatização maior, né? Não só isso, mas a independência, a forma como a agência ela desenvolve o seu trabalho é totalmente diferente de uma autarquia, né? Então, eu não posso me ater muito a esse aspecto aqui, tendo em vista o nosso objetivo ser mais de projetos, mas eu te diria que não só para o setor, como para os empreendedores que terão uma agência forte, porque não adianta, para que você ter um minerador, ele entra com um projeto, mas o projeto não vai andar porque não tem gente, não tem uma legislação eficaz, não tem uma estrutura que possa gerir de forma adequada os recursos minerais, uma vez que eles são de dominialidade da União, né? Os bens minerais são da União. Então, eu vejo assim como a gente vai passar por uma fase de transformação agora, todos nós, não só a agência, a mão de obra da agência, né, os funcionários, mas todo o setor está sendo impactado. Exemplo disso é também a questão das barragens, né? A gente teve uma nova metodologia, uma nova portaria, onde você traz toda uma legislação, uma bagagem, as empresas estão se adaptando, já teve uma evolução enorme, então a gente tem visto grandes melhorias aí. Vamos para frente. Bom, o Maurício Porto, ele pergunta aqui, vale a pena requerer uma dispensa de título para obras públicas, rodoviárias, ferroviárias, de forma que o processo seja mais célere? No caso, a dispensa de título ela é opcional. Tá? Existe uma portaria, se eu não me engano, a 441, se eu não me engano, ela diz que opcionalmente poderá ser requerida a dispensa de título. Agora, é importante frisar o seguinte, se a área está onerada, aí há um problema onde essa área foi alvo de algum requerimento anteriormente. Então, deve-se estar atento a isso. Caso realmente já esteja onerada, faça necessário, sim, o pedido de dispensa de título, que será consultado o titular sobre a anuência daquele bem mineral. Vamos ver para frente. O César agradeceu, que bom. Fico grato aí também pela sua participação, César. Bom, o Ricardo Bonafé aqui, ele faz uma pergunta. Boa noite, o senhor acha que caberá recurso para titulares que apresentaram requerimentos no regime de licenciamento no período de vigência da medida provisória 790 sem autorização do município, que agora será exigido com a queda da medida provisória? Bom, toda transição causa um transtorno, né? A gente passa na rua, a gente tem aí placas, desculpe o transtorno. E a transição da fase da medida provisória para a fase já de lei, né? Que foi
foi feita pelo governo, né, o atual governo, traz também um transtorno. Agora é o seguinte, a medida provisória ela tem força de lei. Então aquilo que ocorreu durante a fase dela e o que ela previa na sua legislação é respeitado, é a ideia que eu tenho. Mas o caso de entrar com recurso, todos têm direito a entrar com recurso, independente do que está acontecendo, né? Todo mundo tem direito a ser ouvido. Agora, a forma como isso vai ser analisado é algo que vai ser tratado eu acredito, por uma legislação específica, né? Bom, temos mais alguma? Matheus? Bom, gente, vi aqui, teve uma participação bacana, né? Tivemos aí algumas pessoas participando com algumas perguntas muito interessantes. Eu acho que o nosso objetivo aqui foi lançado mostrar para vocês a importância. Eu acho que a gente deve concluir na live dizendo o seguinte, independente do regime de aproveitamento, todo projeto vinculado a esses aproveitamentos devem ser elaborados de forma respeitando toda a importância que se deve, né? A mineração não foi feita para se brincar. Exemplo disso, a gente tem visto alguns problemas, empresas perdendo áreas por falta de apresentação de um documento que não foi bem elaborado, ou perdendo prazo, nunca perca prazo. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que a forma de elaborar deve-se buscar a excelência, independente do regime, independente do tipo de projeto que deve ser apresentado. E durante o curso que está sendo lançado aqui, lançado não, a gente já está numa segunda fase desse curso, a gente vai estar tratando todos esses aspectos, a gente vai trazer estudos de caso, que eu acho que é uma coisa muito rica, você trazer um estudo de caso, e ali os próprios alunos vão estar desenvolvendo e achando a solução para aquele problema vinculado àquele projeto, e vão estar fazendo apresentação, tem muita interatividade entre os alunos. Eu queria convidar a todos vocês que estão nos assistindo, fiquem à vontade, o pessoal vai estar aí acompanhando a questão da divulgação. Acredito que tem aí, né, Matheus, algumas surpresas aí para vocês aí de quem participou, pode ter aí, eu acho que um desconto, né? Eu não vou entrar nessa parte comercial, que aí não é comigo, mas fiquem à vontade, estarei aguardando vocês no próximo evento. Acompanhem as redes sociais do Instituto Minério e, como eu disse, a gente não sabe, pode ser que o ano que vem tenha já um concurso, né? É o que a gente também espera, e tendo um concurso, cada vez mais a gente buscando se qualificar, né? A gente sempre sai na frente. Uma boa noite a todos, agradecer a toda a equipe do Instituto Minério pelo acolhimento, pela forma como a gente é sempre muito bem recebido aqui. Agradecer ao Gustavo, agradecer a todos vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus. Tá aparecendo aí, né? Demorou.